GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones já liberados e gravador funcionando para o nosso bate-papo de hoje. No primeiro bloco, recebemos aqui nos estúdios da Clube José Francisco Benetti, o Benetinho do Canela, né, como o pessoal conhece, da Ecologin Benetti Paisagismo. Tu sabia, Cabelo, que o conceito de paisagismo ele remonta às civilizações antigas, no Egito Antigo e até na Babilônia, 1500 e 600 anos antes de Cristo, já haviam trabalhos de paisagismo acontecendo, né, nos jardins babilônicos naquela época, mas o conceito da profissão paisagista só surge agora mais recentemente, no século XVIII, século XIX, nos jardins dos palácios ingleses e palácios franceses. Ali surge a profissão paisagista, o cara que ia lá e buscava as flores mais belas, mundo afora, para implementar naqueles palácios. Os franceses eu conheci alguns, tive a oportunidade, realmente é um trabalho gigante, minucioso. Né? Mais recentemente, há 30 anos atrás, surgia aqui no Canela o Benetti fazendo esse trabalho de paisagista raiz. Bom dia, Benetti, bem-vindo aqui, tchê. Bom dia, guris, bom dia aos ouvintes, né? É inevitável chamar vocês de guris, né? Que bom, mas né? A gente é sempre guri, né, Benetti? Os guris da rádio. Como é que tu escolheu essa profissão, Benetti? Há 30 anos atrás, o que tu decidiu entrar na área do paisagismo? Isso é uma história bonita, cara. Na chamadinha ali a gente colocou o pé do Morro Dedão, né? Então a minha família é aqui do Chapadão, né? Interior de Canela. Eu com 10 para 11 anos de idade, terminou a escola no Chapadão, só tinha até a 4ª série, né? E aí, naquele momento, tinha que decidir parar de estudar ou continuar. Meus pais sempre foram convictos, né, de que a educação era que iria nos salvar, né? Então sempre incentivaram que a gente estudasse. E a prefeitura de Canela, na época, né, isso eu sempre menciono isso, né? Teve uma grande sacada na pessoa do prefeito José Velhinho, de estabelecer um convênio com a Escola Bom Pastor em Nova Petrópolis para bolsas de estudo. Meias bolsas de estudo, eu chamava de bolsa de estudo parcial, lá na escola. Então a prefeitura pagava metade do internato e metade do ensino, era uma escola particular, né? E a família arcava com a outra metade. Então eu fui ser interno lá na Escola Bom Pastor em Nova Petrópolis, e nesse meio tempo a Emater estava investindo, que as famílias, investindo o tempo deles, né, enfim, né, que as famílias tivessem diversificação das propriedades. E os meus pais entraram num programa de produção de flores de corte. E naquele momento, então, através do Cassola e da Maria Madalena, que são pessoas bastante conhecidas, se enraizaram em Canela, embora não sejam daqui, né, incentivaram para que eu fizesse um estágio do técnico em agropecuária, que era o que eu estava concluindo, isso já em 95. Na Floricultura Úrsula, em Nova Petrópolis, que era ali, pertinho, né? Tradicionalíssima. Na época já tinha 30 anos, né? Acho que ela comemorou 35 anos enquanto eu estava trabalhando lá. Porque eu fiz o estágio na Floricultura Úrsula e eles, alemão desconfiado, né? Assim, não, a gente não aceita estagiários aqui na produção. Porque eles tinham uma série de macetes, coisas assim, que eles não queriam que vazasse. Segredos. Mas nós temos a Úrsula Paisagismo, e no paisagismo a gente aceita estagiário. Aí eu disse, interessante, vamos lá, né? Então, daquele estágio, eu acabei ficando 2 anos trabalhando com eles lá, e depois desses 2 anos, o paisagista que trabalhava com eles saiu, abriu uma empresa própria, que é o Tony Bax, que é também uma referência a nível de paisagismo ecológico no Brasil. E eu saí, fiquei mais 6 anos trabalhando com ele até eu seguir carreira solo, né? Então, inicialmente foi um trabalho que aconteceu em Nova Petrópolis, né? E eu sempre digo assim, né? O paisagismo, ele tem pelo menos 2 viés muito importantes, né? Que é a questão do design, que é a parte artística, por assim dizer, que é o que normalmente as pessoas buscam quando procuram um paisagista. Mas ele tem um viés muito importante da técnica, né? Porque ele é praticamente uma atividade agronômica, né? Ele é uma mini agricultura.
né, feita ao redor das casas, dos prédios, dos empreendimentos, né? Raramente ele é encarado como um paisagismo no meio rural, mas porque a ênfase que se deu para ele, né, cresceu junto com o urbanismo, né? Então, junto com o urbanismo veio o paisagismo. Até a gente vê, né, professor Benetti. É difícil não chamar professor também, né? Tu fala de guria, é difícil não chamar professor também, né? A gente vê muito sempre as palavras coladas, né? O paisagismo e o urbanismo, né? Porque eu acho que o crescimento de uma região que nem a nossa, né? A gente falava fora do ar, envolve muito um bom paisagismo, né? Porque a gente não pode fugir das nossas características, né? E aí tu vem um terceiro, talvez, foco, né? Porque eu, como técnico em agropecuária originalmente, então busquei a formação, a complementação dos estudos, né? Focados no paisagismo. Mas a base, que era lidar com a terra e lidar com as plantas, eu já tinha, né? Então isso facilitou muito. Lógico que eu tive um esforço enorme para aprender, né, tudo aquilo que a gente não aprendeu no técnico agropecuário, porque o foco era produção agrícola, né? Então, o seu Hans lá, o dono da floricultura Úrsula lá, ele me deu um trabalhinho que ele disse assim, olha, quantas horas é o teu estágio mesmo? 500 horas. Daí eu disse, não, tá bom. Se tu aprender o nome de uma planta por hora, né, o teu estágio vai tá bom, porque nós estamos trabalhando atualmente com 600 espécies diferentes. Nossa Senhora. Aí quantas tu já sabe? Diz, eu sei, flor de mel, Maria sem vergonha, alegria de jardim. Daí diz, não, esses são os nomes populares, mas e o nome científico? E a família, né? E qual é o tipo de solo que ela tolera? E resiste a geada ou não resiste a geada? Né? E aí ele foi puxando assim, sol ou sombra, né? Então, quer dizer, é uma complexidade, né? Hoje a floricultura Úrsula, ela já teve 1.600 espécies em produção. Hoje ela está com 1.200, porque 400 assim não pegaram, né, no mercado, né? Hoje tem 1.200 espécies de plantas diferentes para a gente trabalhar. Então, a biodiversidade, para mim, é uma marca do trabalho, porque eu sou um curioso. Tem uma novidade, eu levo para o jardim para experimentar, para ver se resiste a geada, não resiste a geada e tal. E, inclusive, a gente está trabalhando fortemente nessa questão do que a gente chama de naturalização de projetos paisagísticos, porque com a ascensão, né, do mercado imobiliário e de negócios aqui na região, muitos projetos vêm com o paisagismo no pacote da arquitetura. Né? Só que os projetos vêm feitos por arquitetos, outros profissionais que não têm o conhecimento da nossa região e nem da botânica, né? Então a gente tem que fazer a adaptação desses projetos, né, para eles se tornarem viáveis, né? Recentemente a gente fez isso no Parque do Caracol, né? Que aí já voltando à questão que vocês colocaram sobre o turismo, né? A responsabilidade grande que a gente tem com essa questão visual da região, né? Então o turista, quando ele vai pesquisar a região das hortênsias, que já leva o nome de flor, sim, até no nome, né? Da nossa região, né? Ele se encanta com as paisagens, né? Que são paisagens construídas na maioria das vezes, com plantas exóticas, com flores coloridas e tudo mais. Então, quando ele vem para cá, ele tem que se encantar igualmente como ele se encantou nas fotos, né? Então, nós temos quase a obrigação, né, de entregar para ele um produto de altíssimo padrão de qualidade, né, nessa parte visual. E por outro lado, aí vem o viés da questão ambiental, né? Porque aí eu diria assim, qual é o compromisso que nós temos enquanto paisagistas? É o compromisso de que essa intervenção na paisagem ela seja de tal forma consciente que ela seja regeneradora. Porque o impacto urbanizado, ele já foi danificado em tese, né, pelas obras, pelos arruamentos, por toda a infraestrutura, né, de tubulação enterrada, sim, e tal. Tem uma série de fatores, né, que não são visíveis muitas vezes, né, e que o paisagismo atua, de certa forma, como uma espécie de não só de disfarçar defeitos, né, mas de qualificar realmente o espaço, né? E, lógico, esse viés da preservação, ele vamos dizer, muito importante, junto com o que eu chamo de restauração, né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva, inclusive, uma coisa relativamente nova, que é de fomentar o uso de plantas nativas no paisagismo.
Porque mais de 90% das espécies de plantas que se utilizam no paisagismo hoje, elas são exóticas, elas são plantas de outros lugares. Não são A locais. exemplo da hortênsia. A exemplo da hortência, que é chinesa e japonesa. Da Ásia, né? É asiática, né? E então, assim, durante muito tempo o chique era utilizar o que vinha de fora, né? E hoje nós estamos trabalhando na direção contrária, né? De valorizar aquilo que nós temos de potencial estético, porque o fato de a gente utilizar plantas nativas não quer dizer que a gente vai abrir mão do estético, né? Então eu digo assim, não existe planta feia, isso é um critério básico, não existe planta feia, né? Diferente de falar que a planta é feia, é entender que ela pode estar feia porque está no lugar errado ou mal colocada, né? Daí isso pode acontecer tanto com a nativa, espontânea, que nasceu, né, no lugar errado, tipo no meio da calçada, por exemplo, e pode não ser interessante, né? Mas isso também pode acontecer se a pessoa não combinar uma planta, mesmo exótica, bonita, de uma forma errada, né? Então, eu digo assim, é muito difícil, é desafiador, por exemplo, usar uma flor rosa com uma flor amarela, né? Daí já usar uma rosa com uma azul, é certo que vai ficar bom. Então, tem todo esse lance, né, de composição, e a gente se encontra numa função que eu não gosto, vamos dizer, tem gente que não gosta dessa expressão, mas eu gosto de provocar um pouquinho, né? Falar de manipulação da natureza. A gente faz manipulação da natureza o tempo todo, né? O tempo todo, né? E isso não é problemático, porque é um nome feio, né? Estranho dizer manipulação, tu né? ouve a palavra manipulação, geralmente te traz coisas ruins. Só que a manipulação, ela é o quê? Tipo, um festival de bonecos, né? Que agora tá pauta na mídia aí, né? Manipulação do boneco. Exatamente. Né? Daí, se a manipulação não for bem feita, né, o negócio vai ser ruim, né? Agora, se a manipulação, né, quer dizer, é usar as mãos, né, para fazer o processo, for bem feita, ela vai ser altamente positiva, favorável, né? Então, esse é o nosso trabalho, da gente desempenhar uma função que é uma função que o ser humano eminentemente faz o tempo todo, que é manipular a natureza, de uma maneira consciente, né, e estética, né? Então, quer dizer, a gente juntar essa coisa de fazer o certo, né, deixando bonito, né? Então, que é o que o cliente nos exige, né? Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto paisagista, né? Tu faz todo esse trabalho lindo, né? E a gente tem exemplos e referência no que tu faz. E o pós. Porque, por exemplo, tu faz um projeto maravilhoso para um cliente, saiu de lá, tá lindo. A partir dali é a responsabilidade dele, ou tu também dá aquele suporte, ou muitas vezes não, é isso e agora é contigo. Como é que funciona isso também? Porque muitas vezes daqui a pouco começou legal e as pessoas dão uma descuidada. A gente sabe que a ação humana também de vez em quando incomoda. Exato. Então essa questão, ela é para grandes projetos. Hoje, por exemplo, então eu sempre fui um pouco reticente assim, em prestar serviço de jardinagem, que é o processo depois do paisagismo. O paisagismo é o processo criativo, né? Depois do processo criativo vem o jardinismo, que é a implantação do paisagismo, né? E depois vem a jardinagem, que é a continuidade, né? Então eu sempre fui um pouco reticente dessa parte da jardinagem, porque ela é um trabalho mais repetitivo. E eu gosto mais da parte criativa. Porém, né, de tal forma o nosso paisagismo se tornou complexo pela biodiversidade que a gente usa, né, pelos elementos, o próprio manejo das plantas nativas, que é uma coisa desconhecida de muitos jardineiros, né? Me refiro mesmo a jardineiros profissionais, né? Sim. Porque existe os clientes me colocaram isso e eu adotei, né? Eles dizem assim, eu não tenho um jardineiro, eu tenho um cortador de grama, né? Então existe o jardineiro, né? Que é o cara que sabe manipular a vegetação da forma correta, né? E existe o cara mais simples, né? Que realmente ele sabe mesmo cortar grama. Então, assim, por parte de alguns grandes clientes, que é o que a gente faz hoje, a gente atende, por exemplo, o Olivas de Gramado, o Parque do Caracol e o Bondinhos Canela. São clientes que precisam, vamos dizer assim, um alto padrão, né, daquilo que eles oferecem, porque
faz parte do produto deles, Tem todo o direto contexto, ou né? indiretamente, mas faz parte do produto deles. Então essa questão, esses grandes clientes a gente consegue atender, né? Por quê? Porque eles conseguem pagar aquilo que a gente precisa. Uma mão de obra realmente de paisagista não é o preço de um jardineiro. Claro. Né? Então, mas com isso a gente consegue entregar um resultado a longo prazo muito mais eficiente, né? Já o jardim residencial a gente trabalha sempre por indicação, né? Então a gente faz uma espécie de trabalho de curadoria de profissionais. Uma vez que a gente termina o projeto, né, a gente vai buscar profissionais que possam executar ele, né, fazer esse jardim acontecer, e também busca parceiros de fornecedores de material e tudo mais, e por fim a gente entrega, né, a sugestão de alguns jardineiros que possam cuidar com eficiência e garantir o resultado. E que são pessoas que, em contrapartida, para nós não pagam comissão nem nada. Mas o que elas fazem? Perguntam quando tem dúvida. Isso é muito importante. Então vai lá e faz aí, que eu tenho que tirar tal... mas eu acho que é melhor perguntar, né? Exato. Então esse é o compromisso, vamos dizer assim, de parceria, né, com quem vai dar a continuidade, né? E aí eu vou citar... Puxar o assunto para cá, né? Que a gente fez o jardim aqui da rádio, né? Quando a rádio mudou aqui pro alto do Morro da Cruz, Lindíssimo né? jardim, por sinal. A gente fez o jardim, e esse jardim é um jardim que só tem um cortador de grama. Tipo, ele não tem um trabalho de manejo, assim, de canteiros. A estrutura tá toda aí, né? Mas, por exemplo, tinha umas florzinhas de época bem na entrada, ali assim que marcava a entrada e tudo mais, isso não tem mais, né? Se tivesse, vamos dizer assim, uma continuidade desse trabalho original que foi feito, né, ainda teria, né? Seria ainda mais bonito do que já é. Daí o que eu digo assim, os jardins que a gente faz, eles são jardins quase autossuficientes. Para tanto que acho bem provável que o Lucas nunca adubou esse jardim depois que a gente implantou. Fica aí o questionamento, né? 8h21, o Benetinho merecia um programa inteiro, né? Pra Vamos ter que falar trazer dessa ele aqui história aí. pra falar uma hora pra contar a história, né? Porque ele é bom de contar a história. É bom, fala fácil, e a gente queria ouvir ele o dia inteiro, mas infelizmente o bloco já tá se encerrando, 8h21. Queríamos agradecer aqui demais a presença do Benete e já fica o convite pra próxima, né? Adentrando a primavera, a gente tem mais assuntos aí pra conversar nas próximas. Vamos trazer o Benete aqui, daí vamos fazer 2 blocos com ele pra ele contar histórias, né? Porque tem várias, né? Cases várias, né? Tem que fantásticos. falar do Morro Dedão, tem que falar da entrada de Canela, falar da história das hortênsias que ele falava fora do ar. Tem muita coisa, né, professor? Isso aí, então só pra concluir aqui, né, então agradecer o convite de vocês, tá? E eu vou fazer uma brincadeirinha aí que vocês receberam aí o caderno Grandes Paisagistas Brasileiros, a Editora Europa publicou. A Editora Europa publicou uma coleção chamada Grandes Paisagistas Brasileiros, onde eles colocaram uma compilação de conteúdos que saíram na revista Natureza. Então eles convidaram os 23 paisagistas do Brasil que mais tinham material na revista para fazer essa coleção. E aí a gente entrou nesse grupo aí. Então eu vou presentear alguns ouvintes aqui da rádio, tá? Que forem lá no nosso Instagram, né, e curtirem a publicação que eu vou fazer agora na saída aqui, vou fazer uma publicação lá e coloca um comentário lá dizendo que quer o livro, né, e fazendo uma provocação, uma pergunta, um comentário, né, e até o final do dia 10 pessoas vão receber esse livreto aí. Olha só que barbada. Bonito, olha só, então, barbada. Qual que é o ouvintes. Instagram, professor? Então, benete.ecolog, tá? É o Instagram da Ecologin. Com 2 T's, né? Sempre lembrando. Benete, isso aí, benete.ecolog. @ benete.ecolog no Instagram. Ou procura lá por Ecologin. Tá? É um presente nosso aí pra audiência de vocês. E Demais. sempre fazendo muita força para que o programa de vocês seja lindo e duradouro como tem sido, né? E obrigado, parabenizar vocês demais, tá muito bom. Muito obrigado, Benete. Uma Obrigado, honra gente. nossa te receber aqui hoje. A gente vai para o rápido intervalo. Quando nos despedimos aqui do Benete, olhando aqui esse livro belíssimo que nós fomos contemplados e que nossos ouvintes também vão poder faturar aí, curtindo a publicação e comentando a publicação que o Benete vai fazer logo mais ali no @benete.ecolog. Obrigado, Benete. Um abraço. Até a próxima. Um rápido intervalo. Já voltamos aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube